E aí, galera do Time to Learn Português, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como conjugar verbos no pretérito perfeito em português. Que esse tempo verbal, o pretérito perfeito, ele vai falar sobre o passado. Na maioria dos casos, ele vai ser equivalente ao simple past do inglês. Ou seja, vai indicar uma coisa que aconteceu pontualmente no passado, mas não só isso, é claro. Em alguns outros casos, ele vai ser equivalente a outros tempos verbais do inglês. Mas a gente está aqui para aprender sobre as conjugações desse tempo verbal para verbos regulares. Como eu já falei em um vídeo anterior aqui no canal Time to Learn Portuguese, a gente tem em português 3 tipos de verbos diferentes. Os verbos terminados em ar, os verbos terminados em er e os verbos terminados em ir. E a conjugação deles vai mudar, vai ser diferente se for um verbo ar, um verbo er ou um verbo ir. E hoje eu vou ensinar todas essas diferentes conjugações para vocês. Começando aqui pelos verbos terminados em ar. Por exemplo, falar, estudar, que são os verbos que a gente vai usar aqui como exemplo. E como eu mencionei no outro vídeo também, eu vou usar os pronomes mais comuns ao redor do Brasil, que são eu, você, ele, ela, a gente, nós, vocês e eles e elas. Existem alguns outros pronomes em português, como o tu e o vós, mas eles não são tão usados assim no Brasil, e mesmo quando eles são usados, por exemplo, o tu, ele muitas vezes vai ser usado com a conjugação errada, com a conjugação do você. Então, por isso, para não confundir vocês, eu vou usar só o você aqui como pronome principal. Então, começando aqui com os verbos terminados em ar, a gente vai usar o verbo falar como exemplo. Então, na primeira pessoa do singular, você vai remover esse ar do final do infinitivo e você coloca ei no lugar. Então, seria eu falei. Traduzindo, seria como I spoke, I talked, algo mais ou menos assim, indicando o passado simples aqui. Continuando, para você, ele, ela e a gente, eles todos usam a conjugação da terceira pessoa do singular, que é, você remove a terminação ar do infinitivo e você coloca ou no lugar. Então, você falou, ele falou, ela falou e a gente falou. Esse a gente, se você não lembra, ele é equivalente a nós. Ele é uma forma mais informal de você dizer a palavra nós. Continuando aqui, nós, você diz nós falamos. E se você pensar, essa terminação amos é exatamente igual à terminação do nós do presente. Então, nós falamos pode ser tanto no presente quanto no pretérito perfeito, e isso você vai saber pelo contexto. Se essa palavra, se essa conjugação está falando sobre o presente ou sobre o pretérito perfeito, porque é exatamente igual. E aí, indo para a segunda e terceira pessoas do plural, vocês falaram, ou seja, você remove ar e coloca aram, e aí eles falaram, elas falaram. Então, novamente, exatamente como no presente, você precisa aprender só 4 formas diferentes, 4 conjugações. Recapitulando aqui, eu falei, você falou, ele falou, ela falou, a gente falou, nós falamos, vocês falaram, eles falaram, elas falaram. Muito fácil, muito tranquilo. Vamos usar mais um verbo aqui, o verbo estudar, que também é terminado em ar, só para confirmar que essa regra funciona. Então, eu estudei,
Você estudou, ele estudou, ela estudou, a gente estudou, nós estudamos, vocês estudaram, eles estudaram, elas estudaram. Muito fácil, muito tranquilo e funciona. Vamos agora começar com os verbos terminados em er, em er, que a conjugação para eles vai ser um pouco diferente, mas não é difícil. Então vamos usar o verbo comer aqui como exemplo, to eat em inglês, e começando aqui na primeira pessoa do singular, eu comi. Então você remove a terminação er e coloca a letra i. Eu comi. Você comeu. Remove a terminação er e coloca a terminação eu. E aí, exatamente como antes, essa é a terminação da terceira pessoa do singular, na verdade, mas a gente usa também para o você e para o a gente. Então aqui seria você comeu, ele comeu, ela comeu e a gente comeu. Muito fácil, né? Então lá era ou, aqui é eu. Continuando, nós comemos. Novamente, exatamente igual à conjugação do presente, né? Nós comemos. Pode ser no presente ou no pretérito perfeito. E o contexto vai indicar qual é o tempo verbal que está sendo usado. E então, continuando aqui. Vocês comeram, para os verbos terminados em ar, era aram, aqui é eram. Então, muito fácil, só coloca a letra E no lugar. Vocês comeram, eles comeram, elas comeram. Perfeito, tranquilo. Vamos tentar aplicar agora para um outro verbo também regular, também terminado em er, que é o verbo beber. Então, vamos relembrar as regras. Primeira pessoa era a letra I, né? Então, eu bebi. Você bebeu, ele bebeu, ela bebeu, a gente bebeu. Então, todos esses têm a terminação eu. Nós bebemos, vocês beberam, eles beberam, elas beberam. Novamente, muito fácil, muito tranquilo. Acho que não vai ser um problema para vocês se lembrarem disso. E por último, a gente vai ver os verbos terminados em ir, que são menos verbos, mas a regra da conjugação também é muito parecida. Então a gente vai usar aqui o verbo abrir como exemplo, que significa to open em inglês. E começando aqui pela primeira pessoa do singular, eu abri, ou seja, terminação i, exatamente igual à terminação dos verbos terminados em er. Lá era beber, eu bebi, aqui abrir, eu abri. Muito fácil. Continuando, você abriu. Lembra que nos verbos er era eu a terminação? Então você bebeu, ele bebeu, ela bebeu, a gente bebeu. Aqui é you. Então você troca o e pelo i. Então, você abriu, ele abriu, ela abriu, a gente abriu. E continuando, nós abrimos, antes era emos, aqui é imos, vocês abriram, eles abriram. Também muito parecido com os anteriores, né? Para os verbos terminados em ar, era a terminação aram, para os verbos terminados em er, era a terminação eram, e aqui, para os verbos terminados em ir, é a terminação iram. Muito tranquilo, muito fácil, não vai ser um problema para vocês. E claro, tem muitos verbos irregulares também em português. O verbo ser, o verbo estar, o verbo fazer, o verbo dar. E você vai precisar realmente memorizar a conjugação desses verbos irregulares. Mas eu espero que nesse vídeo de hoje você tenha aprendido bem a conjugação dos verbos regulares no pretérito perfeito e nunca mais esqueça isso na sua vida. E só lembrando que se você quer realmente reforçar o seu português, quer levar o seu português para o próximo nível, você pode baixar aqui grátis o meu e-book e audiobook, que tem quase 40 minutos de áudio no audiobook, tudo em português, e no e-book você vai poder acompanhar com a transcrição.
Ou seja, você vai escutar o audiobook, lendo a transcrição em português no e-book e também, se você não entender alguma coisa, no e-book também tem a tradução para o inglês. Ou seja, você tem o pacote completo aí e totalmente grátis. Você pode baixar aqui na descrição desse vídeo ou lá na bio do meu Instagram, Time to Learn Portuguese. Então por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau!